Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Rafner Ribeiro, sou professor de língua portuguesa e na videoaula de hoje nós iremos falar sobre classificação verbal. Estudaremos o seu conceito, tipos, a sua formação com alguns exemplos. Antes que comecemos a nossa aula, se inscreve no canal e deixa aquela força com aquela curtida, tá certo? Vamos lá? O que seria estudar a classificação verbal? Seria estudar a forma como o verbo se apresenta de acordo com o seu radical, se ele é ou não respeitado. E existem 4 tipos: os verbos regulares, irregulares, abundantes e anômalos. Os verbos regulares são todos os verbos que, ao serem conjugados, eles não sofrem alteração em seu radical. Por exemplo, o verbo andar, o radical é até a letra D, ande. Ele pode ser conjugado em qualquer tempo e pessoa, e o seu radical ele não vai ser modificado. Veja os tempos que foram destacados aqui: andei, andasse, andariam. Perceberam que o radical foi respeitado? Isso aconteceu simplesmente porque se trata de um verbo regular. Os verbos irregulares são todos os verbos que, ao serem conjugados, eles sofrem alterações no seu radical ou nas suas terminações, ao contrário do que acontece com os verbos regulares, como vimos anteriormente, certo? Eles não seguem os modelos de conjugação como os verbos regulares seguem. Veja o exemplo. No verbo dizer, o radical é diz, até a letra Z. Porém, se eu mudar o tempo verbal, eu não vou ter esse respeito por esse radical. Olha os tempos verbais que foram destacados: digo, disser e direi. Você percebe que o radical não foi respeitado a partir do momento que eu retirei itens dele. No caso aí a letra Z. Os verbos abundantes são verbos que apresentam particípio duplo ou até mesmo triplo. Ou seja, possui 2 ou até 3 formas equivalentes no particípio, sendo uma delas regular e a outra irregular, ou as outras 2 irregulares, como é o caso do particípio triplo. Temos aqui no exemplo, logo de cara, o verbo nascer, que tem esse particípio triplo. No verbo nascer, eu tenho o particípio regular, nascido, e nato ou nado. Sim, gente, nado, tá correto, tá bom? Nato ou nado são particípios irregulares do verbo nascer. E eu digo mais, não é aquele nado do verbo nadar não, tá? Eu nado, tu nadas, não. É nado mesmo, de nascido, nato ou nado. No verbo ascender, eu tenho o particípio duplo, que ele tem o regular ascendido e o irregular aceso. Os verbos defectivos, também conhecidos como verbos anômalos, são aqueles que possuem uma conjugação incompleta. Aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns verbos. Claro que existem outros, tá bom? Mas eu só trouxe esses mesmo. Os verbos precaver, abolir, adequar e demolir são classificados como defectivos porque eles não são conjugados em todos os tempos, todas as formas, sabem? Vale lembrar que os verbos defectivos eles são conjugados normalmente no pretérito e no futuro. É por esse motivo que eles são defectivos. Eles não possuem essa flexão possível em outros tempos verbais, entende? Então, por esse motivo, ele é chamado de defectivo. É como se ele fosse defeituoso, ele não tivesse essa capacidade de flexão a mais. Por isso que ele é conhecido dessa forma. Espero que essa videoaula tenha ajudado você. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para dar aquela força, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Vou deixar vocês agora com o poema Solidão de Clarice Lispector. Muito obrigado e tchau, tchau! Solidão, Clarice Lispector. Que minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha a coragem de me enfrentar. Que eu saiba ficar com nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo.